Fala, Creepers, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, eu vou contar um relato de um cara que encontrou um celular e dentro do celular tinha um texto, umas notas e... Bem, a coisa vai ficando meio sinistra. Mas, se você não conhece o canal, já deixa seu like aí, se inscreve. E se você conhece o canal, deixa um comentário. Até porque a última pessoa que não fez nada disso perdeu o celular. E um cara encontrou o celular com uma história dentro. Encontrei um celular durante uma caminhada por uma floresta. Ele estava bastante danificado, mas por algum motivo ainda funcionava. Não havia senha e, ao vasculhar os arquivos, encontrei uma longa mensagem escrita por uma jovem chamada Alissa. Pelo que consegui descobrir, ela tinha pouco mais de 20 anos quando escreveu tudo aquilo. Algumas partes do texto estavam corrompidas, então precisei reconstruir certos trechos e organizar a história para que ela fizesse sentido. Durante muito tempo, eu hesitei em compartilhar isso, mas decidi publicar porque talvez alguém reconheça a Alissa, ou saiba alguma coisa sobre o homem que ela descreveu, um homem chamado Ed. O que eu vou relatar agora é a mensagem que encontrei no celular. Eu preciso contar isso para alguém. Enquanto escrevo, minhas mãos estão tremendo. Existe uma sensação horrível dentro do meu estômago que não desaparece. Não importa o quanto eu tente me acalmar. Eu só preciso contar para alguém. E essa pessoa será você. Ou vocês, agora. Há alguns anos, durante a universidade, eu tinha um amigo chamado Ed. Ou, pelo menos, eu acreditava que ele era meu amigo. Ed era um sujeito estranho e extremamente apegado às pessoas. Ele também era muito agitado, com uma energia que, às vezes, chegava a ser preocupante. Mas ele parecia ser uma boa pessoa. Quando saíamos em grupo, Ed costumava pagar a comida de todo mundo. Quando era convidado para a casa de alguém, sempre levava vários lanches para compartilhar. Ele oferecia apoio constante e conseguia encontrar alguma coisa positiva mesmo nas piores situações. E quando alguém precisava desabafar, ele realmente escutava. Apesar de sua energia ser cansativa, eu adorava tê-lo por perto. No nosso curso, Ed era conhecido como o cara dos insetos. Ele era completamente obcecado por moscas, aranhas, tatuzinhos de jardim e praticamente qualquer criatura que tivesse muitas pernas. Sempre que eu encontrava um inseto na parede ou pendurado no teto, Ed imediatamente começava a contar algum fato obscuro sobre aquela espécie. Era uma obsessão estranha, mas também fazia parte do charme dele. Quando nosso curso terminou, Ed prometeu que continuaríamos nos falando. Eu estava me mudando para outro estado, então dificilmente nos encontraríamos pessoalmente, mas concordamos que manteríamos contato. E foi exatamente nesse momento que ele simplesmente começou a desaparecer. Primeiro, ele apenas visualizava minhas mensagens e não respondia. Depois, passou a responder 1 ou 2 semanas mais tarde. Até que em determinado dia, tentei mandar outra mensagem e descobri que havia sido bloqueada. Aquilo não fazia sentido. Nós não tínhamos brigado, nossas últimas conversas tinham sido amigáveis, cheias das mesmas piadas e brincadeiras da época da universidade. Durante algum tempo, tentei falar com ele por meio de amigos em comum, mas quase ninguém respondia. E aqueles que respondiam diziam sempre a mesma coisa. Ed também os havia bloqueado. No final, resolvi seguir em frente. Talvez ele estivesse passando por algum momento difícil, talvez precisasse ficar sozinho, ou talvez simplesmente quisesse apagar completamente aquela fase da vida. Com o tempo, praticamente esqueci o assunto. Amizades terminam, pessoas se afastam, e eu achei que aquilo fosse apenas mais um caso assim. Mas algumas semanas atrás, tudo mudou. Eu estava passando alguns dias em uma casa de férias, visitando alguns antigos amigos da universidade com quem ainda mantinha contato. Planejávamos passar um dia juntos, fazer compras, ir à praia e depois jantar em um restaurante da região. Quando começamos a falar sobre o jantar, um dos meus amigos brincou. Se o Ed viesse, ninguém precisaria pagar nada. Todos riram, mas por alguns segundos a conversa ficou estranhamente silenciosa. Então alguém perguntou: alguém teve notícias dele desde que o curso terminou?
Quase todos responderam que Ed havia desaparecido imediatamente após a formatura. Todos menos eu e um amigo chamado Mike. Expliquei que ainda tinha conversado com Ed por alguns meses antes de ele me bloquear, mas o que Mike disse me surpreendeu. Ed nunca o havia bloqueado. Eles não conversavam desde o fim do curso, mas Mike ainda conseguia acessar o perfil dele e mandar mensagens. Naquele momento, eu não sei porquê, mas eu senti um arrepio. Achei que fosse apenas empolgação. Talvez, por meio de Mike, finalmente pudéssemos reencontrar nosso antigo amigo. Pedimos que ele mandasse uma mensagem para Ed, convidando-o para sair conosco, mas Ed não respondeu. Mas enquanto esperávamos, começamos a olhar o perfil dele, e havia alguma coisa errada. As publicações mais antigas indicavam que ele havia se mudado da casa dos pais, porém nenhuma foto mostrava Ed dentro de uma casa. Ele aparecia sempre em áreas de florestas ou em restaurantes, acompanhado de pessoas que nenhum de nós reconhecia. Mas as coisas mais estranhas eram seus vídeos. Entre uma fotografia e outra, Ed publicava gravações com fundos ondulantes, semelhantes a caleidoscópios formados por galhos vermelhos e roxos. E havia uma música. Parecia o som de um violino completamente desafinado. Era irregular, desconfortável e agressiva, mas parecia ser feito de propósito. Quanto mais eu escutava, mais difícil era parar. Aquela música era perturbadora e ao mesmo tempo hipnotizante. Sabíamos que Ed gostava muito de música, embora ele nunca tivesse tocado instrumento algum durante a universidade. Concluímos que ele talvez estivesse tentando construir uma carreira musical. Depois que combinamos o passeio, voltei para a casa onde estava hospedada e tentei dormir. Mas aquela melodia não saía da minha cabeça. Os ritmos desconexos continuavam se repetindo dentro da minha mente, como se alguma coisa tivesse sido implantada ali. Eu fiquei deitada durante horas, até que eu vi meu celular vibrar do outro lado do quarto. Como eu já não conseguia dormir, levantei para verificar. E eu quase deixei o aparelho cair. Era uma mensagem de Ed. Tinha apenas uma palavra: Oi. Depois de anos sem contato, depois de me bloquear e desaparecer, ele simplesmente escreveu Oi, como se nada tivesse acontecido. Fiquei sentada na cama, olhando para a tela, sem saber o que responder. Então chegou outra mensagem. Ah, vai me deixar no vácuo? Qual é? Você não precisa descer ao meu nível. Aquele humor era inconfundível. Era realmente o Ed. Começamos a conversar. Falamos sobre a universidade, sobre os velhos tempos e sobre tudo o que havia acontecido desde então. Por alguns momentos, parecia que eu nunca havia me mudado. Como se Ed jamais tivesse desaparecido da minha vida. Eu tinha muitas perguntas, mas decidi não pressioná-lo. Tinha medo de perguntar por que ele havia me bloqueado e fazer com que ele simplesmente sumisse de novo. Então eu fiz apenas uma pergunta. Eu e alguns amigos vamos nos encontrar daqui a 2 dias. Você gostaria de vir? Ele demorou a responder. Comecei a pensar que o havia assustado. Talvez um encontro com todo o grupo fosse demais para alguém que havia vivido isolado por tanto tempo. Então a resposta chegou. Eu adoraria reunir a turma, mas tenho coisas para fazer nesse dia. Além disso, não me dou muito bem com multidões. Eu fiquei decepcionada, mas antes que eu pudesse responder, outra mensagem apareceu. Não consigo encontrar o grupo inteiro, mas amanhã à noite vou caminhar pela floresta para procurar tarântulas. Você poderia vir comigo? Em seguida ele acrescentou. Para ser completamente sincero, existe uma coisa que eu preciso tirar do peito, e eu queria falar pessoalmente. Admito que a proposta me surpreendeu. Depois de me cortar completamente de sua vida, Ed parecia ansioso para me encontrar. Ao mesmo tempo, eu também estava animada. Não sabia quando voltaria àquele estado e queria aproveitar a oportunidade para recuperar nossa amizade. Então eu aceitei o convite. Combinamos um horário e um lugar dentro da floresta.
Depois disso, deitei novamente. Mas agora era ainda mais difícil de dormir. Eu continuava pensando na última frase dele. Existe uma coisa que eu preciso tirar do peito. E há um detalhe que eu ainda não mencionei. Durante a universidade, todos achavam que Ed era apaixonado por mim. Ele era extremamente protetor e possessivo quando estava ao meu lado. Dava um tratamento claramente diferente para mim. Todos percebiam. Todos sabiam que eu também havia percebido. A única pessoa que parecia acreditar que aquilo era um segredo era o próprio Ed. Comecei a temer que ele pretendesse confessar seus sentimentos, mas eu não senti o mesmo. Planejei rejeitá-lo da forma mais gentil possível e esperava que pudéssemos continuar sendo amigos. Antes de dormir, mandei uma mensagem para Mike dizendo que havia voltado a falar com Ed e que o encontraria na floresta na noite seguinte. Mike ficou preocupado. Ele disse que encontrar um homem em uma floresta durante a noite parecia muito suspeito. Mas aquele homem era Ed e, bem, eu confiava nele. Então acabei brincando. Caso eu não apareça, Mike, você já sabe quem foi o culpado. Naquele momento, nós dois achamos graça. Hoje, daria qualquer coisa para nunca ter escrito aquela frase. Na manhã seguinte, alguma coisa estava diferente. A atmosfera parecia pesada, como se o próprio ar soubesse o que aconteceria naquela noite. E antes mesmo de eu sair de casa, encontrei a primeira coisa que deveria ter me feito cancelar aquele encontro. A casa de férias possuía um jardim grande e muito bem cuidado. Árvores cercavam toda a propriedade, formando uma espécie de muro natural entre o jardim e os campos ao redor. Eu decidi caminhar um pouco por ali. Enquanto passava ao lado das árvores, vi um fio de teia brilhando ao vento. Pensei que poderia tirar uma fotografia de alguma aranha interessante para mostrar ao Ed mais tarde. Seria um bom assunto para começarmos a conversa. Então eu afastei as folhas com cuidado e gritei. Havia aranhas por toda parte. Não eram apenas algumas teias. Cada galho estava coberto. Cada centímetro do tronco estava tomado por aranhas. Entre as folhas existiam grossas camadas de teia, com ainda mais criaturas amontoadas umas sobre as outras. Recuei, tentando entender o que estava vendo. Em seguida, peguei um pedaço de madeira e comecei a verificar as outras árvores. Todas estavam iguais. Cada árvore do jardim estava completamente coberta por aranhas, desde as raízes expostas até os galhos mais altos. Porém, a infestação sempre terminava pouco antes da ponta dos galhos. Vista do lado de fora, a árvore parecia normal. As folhas verdes escondiam tudo que rastejava logo atrás delas. Eu tirei várias fotografias. Também usei um bastão de selfie para filmar o interior das árvores, pronta para soltar o aparelho caso uma única aranha se movesse em direção à minha mão. Mas elas não se moveram. E foi isso que mais me assustou. Aranhas reunidas em grandes grupos normalmente se movimentam sem parar. Elas passam umas por cima das outras, agitando pernas e mandíbulas. Mas aquelas não. Todas permaneciam completamente imóveis. Mesmo quando eu afastava as folhas e aproximava a câmera a poucos centímetros delas, no máximo uma ou duas pernas se mexiam lentamente. Aquela visão aumentou a sensação de que algo estava errado. Cheguei a pensar em cancelar o encontro, mas imaginei o que Ed diria. Pelo menos agora você tem uma coisa incrível para me mostrar. Eu adoraria ver uma árvore coberta por aranhas. Convenci a mim mesma de que ele saberia explicar aquilo. Talvez fosse um comportamento raro, mas normal. Pouco depois, preparei-me para ir à floresta. A viagem de carro foi relativamente curta. Estacionei e comecei a caminhar até o local onde havíamos combinado de nos encontrar. Era uma clareira que frequentávamos durante a universidade. Quando terminávamos os trabalhos antes do prazo, íamos até lá para fumar um pouco de samambaia e conversar. Havia vários tocos de árvores parcialmente apodrecidos, mas com formatos perfeitos para servirem de bancos. Um deles havia apodrecido no centro e se transformado em uma espécie de tigela. Apesar de ser completamente anti-higiênicos,
Nós colocávamos pacotes de salgadinhos ali para comer quando a fome aparecia. E ela sempre aparecia. Enquanto caminhava, tentei mandar uma mensagem avisando que estava chegando, mas não havia sinal. Nenhuma conexão, a mensagem não foi enviada. Eu não me preocupei, mas hoje vejo que deveria. Nós havíamos combinado um horário. Se eu me atrasasse um pouco, Ed certamente esperaria. O sol começava a desaparecer entre as árvores. No caminho, encontrei várias tarântulas enormes pousadas em troncos, pedras e ao lado da trilha. Aquilo explicava por que Ed havia escolhido aquele lugar para observá-las. Porém, novamente havia algo estranho. Nenhuma delas se movia. Normalmente, uma tarântula caminha lentamente, sentindo o ambiente à sua frente e com movimentos cuidadosos e deliberados. Aquelas pareciam congeladas, exatamente como as aranhas do jardim. Naquele momento, eu não tinha feito nenhum tipo de ligação. Continuei andando, observando o chão para não pisar em nenhuma delas. Então, comecei a ouvir uma música. No início, pensei que fosse apenas minha memória repetindo a melodia dos vídeos, mas à medida que eu me aproximava da clareira, o som ia ficando mais alto. Era o mesmo instrumento de cordas, a mesma música desconexa e perturbadora. Ed devia estar me esperando enquanto tocava. Eu fiquei animada. Queria perguntar sobre seu novo hobby e recuperar todo o tempo que havíamos perdido. Então eu acelerei o passo. A melodia parecia me chamar. Cada nota atravessava meu corpo, como se estivesse ligada diretamente às minhas veias. Afastei os galhos que bloqueavam a entrada da clareira. A música continuava alta, mas de repente pareceu ficar abafada, como se o restante da floresta tivesse sido mergulhado em um silêncio impossível. E então eu o vi. Ed estava sentado sobre um dos maiores tocos, no centro da clareira. Era o Ed que eu conhecia, mas alguma coisa nele estava errada. Seu rosto estava magro e sem cor. Uma barba longa e mal cuidada escondia boa parte de suas feições. Seus cabelos ruivos e loiros estavam compridos, sujos e completamente bagunçados. Ele vestia um suéter marrom de lã, rasgado ao redor da gola. Uma das mangas havia sido destruída, deixando exposto um braço comprido, fino e desnutrido. Nas mãos, Ed segurava um instrumento estranho. Parecia uma mistura de violino com um arco e flecha. Várias cordas ligavam o braço do instrumento ao corpo, que descansava contra o ombro de Ed. Ele usava um arco de violino para produzir aquela melodia. Eu fiquei observando por alguns segundos. Então percebi que Ed estava olhando diretamente para os meus olhos. Ele não havia demonstrado qualquer reação à minha chegada. Não piscava, não movia a cabeça, apenas continuava tocando e me encarando. Quando percebeu que eu o havia notado, parou de tocar. Colocou o instrumento sobre a calça rasgada e abriu aquele mesmo sorriso desajeitado de que eu me lembrava. "Oi", disse ele. "Faz tempo, não é?" Demorei alguns segundos para encontrar minha voz. "Não por minha escolha, senhor desaparecimento." Houve um silêncio. Então Ed começou a rir. Era a mesma risada alta e calorosa da universidade. A tensão desapareceu imediatamente. Por um momento, senti que havíamos voltado ao passado. "Vem até aqui e sente-se", gritou Ed apontando para o outro toco. "Eu trouxe muitos lanches." No velho toco em formato de tigela, havia vários pacotes de comida, exatamente como anos antes. Começamos a conversar. Apesar de parecer um homem que havia vivido sozinho na floresta durante anos, Ed continuava igual. O mesmo humor, mesma voz e a mesma maneira de falar. Até o hábito de jogar o primeiro salgadinho para o alto e tentar pegá-lo com a boca continuava igual. Em determinado momento, perguntei sobre o instrumento. "Então quer dizer que você encontrou um novo hobby? Ouvi algumas músicas no seu perfil, mas nunca vi um instrumento como esse. É bem interessante, mas que diabos é isso?" O rosto de Ed se encheu de orgulho.
Ele endireitou as costas e pareceu ainda mais alto. Eu mesmo construí, ele respondeu, usando uma voz exageradamente sofisticada. Eu o chamo de Archaeid. É o nome da minha aranha favorita. E eu confesso que eu ri. Era a coisa mais típica de Ed que ele poderia fazer. Então ele riu comigo, enfiou um bolinho inteiro na boca e posicionou o instrumento novamente. A luz do sol já estava quase desaparecendo. Então perguntei: nós realmente vamos procurar tarântulas? Vi várias no caminho. Hoje parece ser um bom dia para isso. Ed congelou. O arco ficou suspenso acima das cordas. E então ele começou a movimentá-lo rapidamente. A música que surgiu era baixa, ameaçadora e crescente, como a preparação para um susto em um filme de terror. Eu esperava que tivéssemos um pouco mais de tempo aqui, ele murmurou. Desculpe, Ed, podemos ficar mais um pouco. Nem precisamos procurar tarântulas se não quiser. A gente pode só conversar. Ed suspirou e olhou para o último vestígio de luz desaparecendo atrás das árvores. Não, eu não deveria adiar isso por mais tempo. Não posso continuar fingindo que está tudo bem para sempre. A música que ele estava tocando aumentava de volume. O que você quer dizer? Eu disse. Eu ainda acreditava que ele confessaria algum tipo de amor secreto. De alguma forma, a melodia mudou. Agora estava lenta e quase tranquila. Eu conseguia sentir a vibração das cordas dentro do meu corpo. Ed olhava para o chão. Seus olhos pareciam vazios. Alyssa, disse ele. Nunca havia escutado Ed pronunciar meu nome daquela maneira. Sua voz era áspera e séria. Eu preciso que você escute tudo o que eu vou dizer. Não me interrompa. Simplesmente assenti com a cabeça. O último raio de sol deixou a clareira. Ed levantou a cabeça e fixou os olhos em mim. Sem parar de tocar a sua música, ele disse: durante anos, eu cacei você. Pensei que fosse uma piada. Esperei que um sorriso aparecesse no rosto dele. Mas Ed continuou sério. Desde o momento em que conheci você se tornou minha fixação. Meu objetivo, minha... Ele mordeu os lábios. E então terminou. Minha presa. Naquele momento, eu finalmente compreendi uma coisa. Ed não havia me levado à floresta para confessar que me amava. Ele havia me levado até lá para explicar por que, durante anos, precisou lutar contra a vontade de me matar. Eu não entendi o que estava sentindo, continuou Ed. Eu não entendi o que eu estava fazendo. Ele dizia aquilo com uma expressão confusa, como se também estivesse tentando compreender as próprias palavras. Eu analisava você o tempo inteiro. Pensei que talvez eu amasse você, ou talvez te odiasse, mas nada fazia sentido. Sempre que você estava perto, você se tornava meu único foco. Ele ainda tocava aquela música. Ela permanecia lenta. Todo o resto ficava borrado e sem importância. Nada existia, além de você e do caminho entre nós dois. Quando ele disse isso, eu senti um arrepio percorrer minha coluna. Endireitei o corpo e posicionei os pés, preparando-me para levantar e correr. Ed percebeu, mas simplesmente continuou falando. Eu tentei me convencer de que agia assim porque me importava profundamente com você, mas logo percebi que estava errado. Eu estava caçando você. Aprendi seus pontos fortes e suas fraquezas. Ele olhou para os meus sapatos. Por exemplo, você consegue correr muito rápido, Alyssa, mas tem dificuldades em terrenos irregulares. Em seguida, seus olhos se moveram em direção às árvores. Terrenos irregulares, como um chão de floresta cheio de raízes. Seu olhar voltou lentamente para mim. Na pouca luz, eu não conseguia enxergar suas pupilas, mas sabia que ele me observava. Então comecei a me perguntar:
Por que eu estou caçando a Alyssa? Será que eu sou um psicopata? Um canibal? Talvez eu seja apenas um assassino que encontrou a presa perfeita. Ed soltou uma risada, mas não era sua risada normal. Ela era baixa, áspera e profunda. Parecia não sair da boca, mas diretamente de dentro dos seus pulmões. Não. Depois eu percebi que era apenas a natureza. Confesso que eu não aguentei mais. Então você é o que, Ed? Um aspirante assassino? Quer me matar porque é naturalmente maligno? É isso que está dizendo? O rosto de Ed perdeu qualquer expressão. Sua música parou. Ele me encarou durante um tempo insuportavelmente longo. O único som vinha das árvores rangendo ao vento. Foi então que notei as rachaduras. Havia várias linhas simétricas na pele de Ed. Elas passavam por baixo dos olhos, atravessavam a testa e se espalhavam pelas bochechas, formando algo semelhante a um sorriso exageradamente largo. Também havia rachaduras no braço exposto. Pareciam as articulações de uma boneca. Dividiam suas mãos em segmentos. Entre as aberturas, conseguia ver uma carne negra, úmida e brilhante. Eu pensei, murmurou ele. Eu pensei que tivesse pedido para você não me interromper. Sua boca quase não se mexia enquanto ele falava. Eu não sabia o que fazer. Ele estava prestes a me matar? Por que explicaria tudo aquilo antes de cortar minha garganta ou me estrangular? Ed, por que você está fazendo isso? Por que está me contando tudo? Isso é algum tipo de fantasia doentia? Ed continuou imóvel. Então, sem aviso, voltou a tocar o instrumento. O som repentino me fez pular. A melodia agora era ainda mais desconexa. Você já ouviu falar da Mirmaráquina? Perguntou ele, com um tom mais brincalhão, mas carregado de maldade. Não, Ed, não conheço. Mirmecomorfia é o nome dado ao fenômeno em que um organismo imita uma formiga. Entre os exemplos mais conhecidos estão as aranhas do gênero Mirmaráquina. Ed levantou lentamente a cabeça. A pouca luz refletia na carne úmida expostas pelas rachaduras de seu rosto. Sua voz ficou mais grave. Aranhas que imitam formigas. Ele explicou que aquelas aranhas haviam evoluído para copiar a aparência e os movimentos de diferentes espécies de formigas. Dessa forma, conseguiam se aproximar de suas presas sem provocar qualquer alarme. Então Ed desviou os olhos, como se estivesse pensando em voz alta. Sabe, Alyssa, eu sempre achei estranho que todas as outras crianças tivessem pais. O conceito nunca fez muito sentido para mim. Por isso, imitar a voz dos meus pais pelo telefone para conseguir entrar na escola, na faculdade e na universidade pareceu natural. Meu estômago se revirou. Foi nesse momento que compreendi. A criatura sentada à minha frente, a criatura com quem estudei durante anos, a criatura para quem contei meus segredos mais profundos, não era humano. Era uma aranha grotesca imitando um ser humano. As rachaduras em sua pele não eram feridas, eram articulações de um exoesqueleto. O braço que eu via agora parecia mais uma perna de aranha pálida, com uma mão humana na ponta, do que um braço verdadeiro. Será que aqueles sinais sempre estiveram ali? Será que ninguém havia percebido? Eu me senti dormente. Uma pressão surgiu em minha garganta, como se fosse vomitar. Então, você nunca se importou comigo. Eu consegui dizer. Nunca se importou com ninguém. Estava apenas nos imitando para poder nos caçar. Ed ergueu a cabeça de repente. Não. Eu me importava e ainda me importo. Seu rosto se contorceu. As rachaduras se abriram ainda mais. Quando eu descobri o que eu era, quando eu percebi que era diferente, aquilo me machucou. Eu me importava com você, Alyssa. Mesmo que minhas emoções fossem apenas imitações, elas pareciam reais para mim.
Então por que tá me contando isso? Interrompi ele. Você sabe que eu vou procurar a polícia caso me deixe sair daqui. Acabou de admitir que quer me matar. Ed abaixou a cabeça, mas a música continuou. Ele falou lentamente. Tudo em que consigo pensar é você. Não importa o que eu faça ou quem eu conheça, sempre acabo voltando à ideia de caçar você. Então, os olhos dele encontraram os meus. Você sabe quantas vezes eu fiquei a poucos metros de distância da sua casa durante as noites de inverno? Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu ficava do outro lado da janela, escondido na escuridão, preparado para atacar. Sim, Anissa, eu sei onde você mora. Admito que eu queria gritar. Queria chamar Ed de monstro, mas sabia que aquilo não me ajudaria. Por que você nunca... Porque eu não queria, interrompeu ele. Eu disse que me importava. Não quero machucar você. Na verdade, eu não quero machucar ninguém. Quando Ed levantou a cabeça, seus olhos haviam se tornado completamente negros e oleosos. Eram olhos de aranha. Mesmo assim, lágrimas escorriam pelas rachaduras de seu rosto. Então eu me escondi aqui na floresta, Alissa. Evitei conversar com pessoas, pensei que se ficasse sozinho, não sentiria vontade de caçar mais ninguém. Sua expressão mudou. As lágrimas continuavam ali, mas seu rosto ficou completamente calmo. Mas, Alissa, eu não consigo tirar você da minha mente. E preciso que esse tormento termine. O que isso significa, Ed? Eu confesso que nem sei por que perguntei isso. Eu já conhecia a resposta. Porque eu preciso caçar você, Alissa. Sua voz começou a ficar mais grave e distorcida. Então, simplesmente eu preciso que você corra, que fuja, que se esconda e não pare de se esconder. Ele parou de tocar seu instrumento. Em uma voz profunda e sem emoção, ele disse: Eu vou dar uma chance para você escapar. Se conseguir fugir de mim, se provar que é uma presa difícil demais, talvez eu deixe de querer você. Antes que pudesse me impedir, fiz uma pergunta cuja resposta eu não queria conhecer. E o que vai acontecer se você me pegar? Aquela criatura que se chamava Ed permaneceu completamente imóvel. Então abriu lentamente a boca. Duas presas longas e curvas começaram a deslizar pelos dois lados de sua mandíbula. Elas continuaram crescendo até ficarem quase do tamanho do meu antebraço. Depois desapareceram novamente para dentro do rosto. Percebi que eu estava chorando. A pessoa que um dia considerei um dos meus melhores amigos estava prestes a me caçar e me matar. Então Ed voltou a falar. Eu vou dar uma vantagem para você, para que tenha alguma chance. Você saberá que comecei a caçada quando não conseguir mais ouvir minha música. E então ele começou a tocar a melodia mais horrível e desconexa que eu já havia escutado. Eu fiquei paralisada. Tentei pensar em algo que pudesse dizer para fazê-lo mudar de ideia. Mas Ed falou novamente, usando um tom casual. Eu chamo essa composição de Snared. Enredada, presa em uma teia. Ele olhou diretamente para os meus olhos e acrescentou: Te garanto que não é uma música muito longa. Então eu corri. Mas depois de poucos minutos, a música parou. E quando o silêncio tomou conta da floresta, percebi que alguma coisa muito pior do que um homem estava vindo atrás de mim. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse compreender. Saltei do toco e corri em direção às árvores. Atravessei galhos, arbustos e folhas, cortando as mãos e os braços e as pernas. Em determinado momento, bati com o rosto diretamente contra uma árvore e quebrei o nariz. Mas a adrenalina era tão forte que eu não senti dor. A música ainda ecoava à distância. Quanto mais eu corria, mais fraca ela ficava. Rezei para que desaparecesse porque eu havia conseguido me afastar. Mas sabia que não era isso que aconteceria. Pareceram horas, embora provavelmente tenham sido apenas alguns minutos.
E então a música parou abruptamente. O silêncio caiu sobre a floresta como um véu e eu comecei a murmurar: não, 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 não. Mas imediatamente me calei. Foi meu primeiro resquício de sanidade. Eu não sabia o quanto Ed era rápido, e eu não sabia como ele rastreava suas presas. Eu estava correndo no escuro, dentro de uma floresta, enquanto uma aranha gigante com aparência humana me caçava. Eu continuei correndo, mas a fadiga começou a dominar meu corpo. Encontrei uma vala e me escondi na parte mais escura, longe da luz da lua que atravessava as árvores. Foi então que eu o vi. Ed se aproximava usando os 4 membros. Suas roupas rasgadas pendiam do corpo fino. O instrumento estava preso às suas costas. Até aquele momento, talvez por causa das roupas largas que ele sempre usava, eu nunca havia percebido como seus braços e pernas eram desproporcionalmente longos. A maneira como se movia ficará comigo até o dia da minha morte. Seus braços se esticavam rapidamente à frente do corpo. Depois ele se puxava lentamente para frente. As pernas eram arrastadas atrás dele, apenas impedindo que seu tronco tocasse o chão. Ed estava muito perto. Prendi a respiração e tentei parar de tremer. Uma ponta vermelha, comprida e fina, saiu de sua boca. Ele tocou o chão com ela. Havia algum líquido sobre as folhas. E então compreendi. Era sangue. Meu sangue. As feridas nos braços e nas pernas haviam criado um caminho perfeito até mim. Ele estava usando o sangue para me rastrear. Ed começou a seguir lentamente em minha direção. Aquela caçada, iniciada anos antes, estava prestes a terminar. Então sua cabeça se levantou abruptamente. Ele se virou e desapareceu na direção oposta com uma velocidade que meus olhos não conseguiram acompanhar. Eu não sabia o que o havia distraído, mas aproveitei a oportunidade e saí correndo. Não tentei ser silenciosa. Eu não tive cuidado. Apenas corri. Meu corpo estava coberto por cortes e hematomas. Eu provavelmente parecia um cadáver andando. Finalmente encontrei o estacionamento. Foi então que escutei um grito à distância. Um grito humano, apavorado e desesperado. Mas ele terminou abruptamente. Naquele momento, compreendi por que Ed havia abandonado meu rastro. Alguém havia entrado na floresta. Uma pessoa inocente. Ed ouviu aquela pessoa e pensou que fosse eu. Logo depois, escutei a voz dele ao longe. Ed gritava com uma mistura de raiva e horror. Ele havia matado alguém que não era sua presa. Nunca conseguirei compreender aquela criatura, mas apesar de tudo, acredito que Ed realmente não queria se tornar um assassino. Eu entrei no carro e dirigi o mais rápido que consegui. Nem olhei o velocímetro. Não me importava para onde eu estava indo. Atropelei algumas placas de trânsito e continuei dirigindo. Não voltei para casa de férias, simplesmente deixei tudo para trás. Eu precisava ficar o mais longe possível daquela floresta. Durante a viagem, parei apenas para abastecer. Minha mente estava destruída. Aranhas gigantes que imitavam seres humanos existiam. E uma dessas malditas aranhas me perseguia. Ela havia acabado de matar uma pessoa que deveria ter sido eu. Eu chorava tanto que mal conseguia enxergar a estrada. Quando cheguei em casa, arrumei minhas malas e no dia seguinte, deixei o país. Só verifiquei meu celular depois de sair dos Estados Unidos. E gostaria de ter olhado antes. O grito que eu vi na floresta, bem, era de Mike. Como não havia sinal na região, eu não havia recebido as mensagens dele perguntando se estava tudo bem. Ele ficou preocupado. Mais tarde, descobri que Ed sempre havia lhe causado uma sensação ruim. Mike temia que ele pudesse fazer alguma coisa comigo. Por isso, foi até a floresta. Ele estava me procurando ou tentando me proteger. E morreu sem saber que foi a única razão pela qual eu consegui escapar. Deveria ter sido eu. Eu deveria ter morrido naquela vala escura, despedaçada por uma criatura com o rosto de alguém que considerei um dos meus melhores amigos. Desde então, carrego a culpa e o medo comigo. Sei que ninguém acreditaria em mim, mas confio em você.
E mesmo que pense que sou louca, não me importo. Eu precisava contar isso a alguém. Eu fugi. Deixei minha casa e meu país. Mas ainda não provei que sou uma presa difícil demais. Porque eu escuto a música todas as noites. Aquela maldita composição. Isna Red. A prova de que jamais consegui escapar de sua teia. A cada poucos dias, o som parece ficar mais próximo. Construí um quarto seguro, mas não posso ficar escondido aqui para sempre. E essa foi a última mensagem escrita por Alyssa. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais perturbadora. Porque eu encontrei o celular dela dentro de uma floresta. Mas eu não sei o que aconteceu com a Alyssa. Encontrei o aparelho no início de 2022, mas a mensagem havia sido enviada no final de 2019. A destinatária era alguém chamada Agatha, aparentemente uma amiga próxima que a Alyssa havia conhecido pela internet. Durante anos, hesitei em publicar o conteúdo. Consegui encontrar alguma das redes sociais de Alyssa, mas não revelarei suas informações por respeito à privacidade. Ela não publica nada há vários anos. Talvez esteja escondida. Talvez tenha abandonado completamente sua antiga identidade para impedir que Ed a encontre. Ou talvez a aranha finalmente tenha capturado sua presa. Só posso torcer para que ela ainda esteja viva. Mas existe uma parte que considero ainda pior. Encontrei fotografias da época em que Alice estudava na universidade. Em muitas delas, aparece um homem que acredito ser Ed. Um sujeito magro, com barba desgrenhada e cabelos longos e bagunçados. As fotografias já são desconfortáveis por si só, mas quando comecei a observá-las com mais atenção, percebi um padrão. Em todas as imagens onde Alyssa aparece, Ed está olhando diretamente para ela. Até mesmo nas fotografias em que seu corpo está virado para o lado oposto. Até mesmo quando ele deveria estar olhando para outra pessoa. Seus olhos estão sempre girados na direção de Alyssa. Como se, mesmo naquela época, nada mais existisse ao redor dele. Apenas ela, a presa e o caminho entre os dois.